Maus Caminhos foi uma das maiores operações da região norte, se não dirá do Brasil, né, porque repercutiu nacionalmente, e foi um trabalho de excelência, quero me parabenizar pelo trabalho, né, combate à corrupção. E tem alguns pontos que as pessoas sempre me questionam muito, até porque eu já escrevi alguns livros a respeito da saúde, enfim, e por eu ser muito ativa na área de saúde também. E essa foi a primeira vez que o Estado viu administradores públicos serem presos. E eu acho que isso deu uma sensação para a sociedade de que o crime não compensa, de que a lei existe para todos, né? E é uma nova era, novas administrações. As pessoas esperam que isso aconteça a partir de hoje, né? Para que os crimes não fiquem mais impunes. Então, a gente sabe que em 2016 foi oferecida a denúncia do Ministério Público Federal. Contra quem exatamente, quais foram as pessoas inicialmente, porque depois teve vários desdobramentos, sim. Mas inicialmente elas foram oferecidas contra quem e a partir do quê? Bom, a investigação da Operação Maus Caminhos, ela se originou a partir do momento em que foi identificado que uma organização não governamental, que é o Instituto Novos Caminhos, contratada pelo Estado para gerir 3 unidades de saúde, estava recebendo muitos recursos, o que chamou a atenção, né, por parte dos órgãos de controle, e a partir de então foi iniciada uma investigação. Num primeiro momento, durante a primeira fase da operação, e nós nem sabíamos que outras fases viriam, né, mas nesse momento da primeira fase, foram investigadas as pessoas que estavam diretamente relacionadas à gestão dessa organização não governamental, desse instituto. Né? E a partir de então foi identificado que existiam pessoas que estavam por trás, que não apareciam propriamente, mas que eram os verdadeiros mandantes. Né? Então o Ministério Público, num primeiro momento, identificou que Mohamed Mustafa era o líder de uma organização criminosa destinada a desviar recursos da saúde do estado do Amazonas, recursos federais inclusive, e utilizava para isso diversas pessoas que estavam sob a sua coordenação, né? Tanto como gestoras do próprio Instituto propriamente, como como outras pessoas que trabalhavam para ele de uma forma auxiliar. Então a sua ex-cunhada, depois a Jennifer, que era uma pessoa que era a própria gestora do Instituto Novos Caminhos, e enfim, pessoas que de alguma maneira tiveram uma participação na organização que se destinava a desviar esses recursos e alimentar o próprio patrimônio de Mohamed, e mais tarde nós soubemos que também para alimentar o pagamento de propina para servidores públicos do Estado, inclusive secretários, como as fases vindouras, as fases subsequentes desvendaram. Então, no primeiro momento, nós tivemos a identificação de pessoas que estavam ali, evidentemente, operando, praticando crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro e integração em organização criminosa. Aí depois, num segundo momento, nós fomos aprofundando e vimos que, de fato, aquilo só poderia ter existido se houvesse, né, se houvesse ali um anteparo, um suporte por parte da administração estadual, que de fato havia. Então aí foi daí que nós desenvolvemos as demais fases. Qual o montante exatamente que foi comprovado desses desvios? Quanto o Ministério Público Federal conseguiu que voltasse aos cofres públicos? Pois essa é uma questão que sempre perguntam, e nós não temos, embora várias vezes a polícia, a CGU, os outros órgãos acabem divulgando alguns dados, mas nós preferimos não dizer de forma categórica que o volume desviado foi de tanto. Nós podemos dizer que atualmente, né, porque as investigações elas tendem a continuar, as denúncias ainda vão aparecer, e nós, até o momento nós podemos dizer que em torno de 50 a 80 milhões foram desviados, e nós temos denunciados crimes que redundam em desvios nesse patamar. Mas isso de recursos federais? De um todo. O que aconteceu foi que houve uma mistura de recursos federais e estaduais. Né? Então, como houve pagamento, o Estado, na verdade, esse foi um outro desdobramento da operação. Nós identificamos que a gestão dos recursos no Estado, ela não é feita de uma forma muito precisa. Então, há mistura de recursos federais e estaduais no mesmo caixa, e o pagamento a fornecedores com esses recursos. No caso da Operação Maus Caminhos e no caso especificamente da saúde, isso foi claramente identificado. Né? O Tribunal de Contas do Estado, inclusive, identificou que o sistema AF, que é o sistema utilizado para pagamento de servidores, de fornecedores, melhor dizendo, ele é um sistema impreciso, que ele não consegue fazer com que identificar muito claramente
se aquele recurso que está sendo pago ele tem uma origem estritamente estadual ou federal. Na verdade, há uma mistura e isso acaba fazendo com que haja um caráter híbrido dos recursos que foram utilizados, e por isso a competência acabou vindo para a Justiça Federal, né, nesse ponto. Então, nós temos, voltando à questão dos valores, nós não temos algo fechado ainda, não é possível fechar isso, porque a operação não acabou, né? Nós temos o desdobramento, nós temos investigações, temos denúncias. No processo que dos 900 milhões repassados ao Estado pelo governo federal para o fundo estadual, foi em torno de 900 milhões, e desses 250 milhões acredita-se ter sido para corrupção. Eu acho que, assim, salvo engano, esse valor total de 200 e poucos milhões talvez tenham sido destinados ao Instituto para pagamento das suas atividades. O Instituto em si ele prestou serviço, né? Isso é inegável, a população tinha lá uma prestação de serviço, etc. Agora, uma porcentagem desse dinheiro foi desviada, não a totalidade. Então, por isso que nós identificamos... Você configurou superfaturamento. Por exemplo, também, além de serviços pagos e não prestados. Né? Então, são alguns tipos, nós tivemos vários tipos de irregularidades. O principal deles foi o superfaturamento, mas também situações mais graves ainda, que foram pagos serviços sem que aquela mercadoria ou aquele serviço tenha sido prestado. Né? Então, os desvios, de uma forma geral, eles foram dessas duas espécies. Então, portanto, desse total que foi repassado ao Instituto, uma parcela não foi na verdade desviada, né? Então por isso que nós chegamos a um valor inferior, né, que seria em torno de 30% ali, a gente alguma coisa mais ou menos isso. Taxativo comum. Exatamente. Para a corrupção. Agora eu me questiono muito porque no fundo estadual, hoje já foi da Secretaria de Saúde, tem um elemento de despesa, onde os recursos eles vêm destinados tem recurso que vem para cirurgias, tem recurso que vem para manutenção colegial e tal. Como que eles conseguiram pular isso? Na verdade, o que nós identificamos é o seguinte: o sistema AF, que é o Sistema de Administração Financeira do Estado, na aparência, ele parece ser muito preciso. Então, quando ele faz uma ordem bancária, um pagamento, aparece lá, fonte tal, fonte estadual, número tal, etc. Essa, inclusive, é a defesa que eles utilizam. Olha, nós não utilizamos verbas federais, nós utilizamos apenas verbas estaduais. E então, portanto, a competência da Justiça Federal não haveria que anular tudo. Ocorre que nós fizemos um trabalho junto com a CGU de análise das contas bancárias do Estado. Então, nós fomos aonde? Nos dados bancários. Nós solicitamos os dados diretamente do Bradesco, dos bancos envolvidos, do Banco do Brasil, e nós identificamos que, ao passo que existia uma ordem bancária dizendo que aquele pagamento havia sido feito com verbas exclusivamente estaduais, na prática, contas, valores, na verdade, que tinham origem em verbas federais, depositados no Banco do Brasil, etc., irrigavam essas contas bancárias que chegaram a pagar os fornecedores, e, portanto, havia uma confusão e aquilo era pago. Então, no nosso modo de ver, a partir do momento que existe uma confusão, você tem uma caixinha, você coloca lá tanto verbas federais quanto estaduais, e você paga o fornecedor, evidentemente você está pagando com verbas também federais. Não tem como você diferenciar exatamente, não estou pagando esses 10 milhões aqui com verbas exclusivamente estaduais, quando você tem uma caixa em que você teve 10 milhões federais e 10 milhões estaduais. É um pouco difícil. Então, assim, as normas contábeis, elas exigem que, para que se possa afirmar que uma determinada verba tem uma determinada origem, que as contas de passagem, etc., elas sejam segregadas. Então, verba federal, as contas que mantêm verbas federais só custodiam verbas dessa origem, estaduais dessa origem. Agora, a partir do momento que você junta as duas e começa a realizar pagamentos à torta e direito, então você tem, enfim, você está utilizando também verbas federais. A jurisprudência dos tribunais superiores é nesse sentido. Se você tem uma confusão, se você tem uma confluência de verbas de origem distintas, né, e tem a verba federal, a competência é da Justiça Federal. Então, nós temos essa disparidade. Esse assunto chegou, inclusive, até o Tribunal de Contas do Estado, né? E na auditoria que foi realizada, foi identificado sim que o sistema AF é problemático, existem falhas, e que, embora o gestor ali, quando ele está na sua base, no seu computador, ele veja, aparentemente, ele está pagando com uma verba de uma determinada origem, isso não se realiza na prática, né? Então tem uma disparidade. Então o sistema, no caso, deveria ser trocado, ou houve essa orientação? Sim. Eu não tenho detalhes sobre isso, mas eu creio que o Tribunal de Contas do Estado, quando analisou as contas do governo, em determinado momento ele pelo menos fez alguma recomendação de aprimoramento, etc.,
o que é essencial, né? Eu acho que o Estado precisa passar por essa fase, precisa ter uma precisão de como ele gasta e o que ele gasta. Exatamente. E até porque é bom que as pessoas saibam que o Estado, os recursos, principalmente da saúde, basicamente 60% deles são recursos federais. Sim, tem muito recurso federal. Então não teria como ele administrar só os recursos estaduais, sim, né? Sim. Então as pessoas meio que não sabem disso. Sim. Outra coisa que também eu li no processo e me chamou a atenção. Antigamente, as unidades de saúde eram administradas pelo Estado. Sim. Depois elas passaram, foi feito através da Assembleia Legislativa, um decreto, se não me engano, não sei se foi uma lei, não foi, para que pudesse ser administrado por organizações sociais. Sim. Isso já na gestão dos envolvidos dos maus caminhos. Então, isso foi como se tivesse sido premeditado, porque eu ouvi que foi um piscar dos olhos essa aprovação que se deu na Assembleia. Em que período, em que gestão estava quem na presidência, quem presidia a casa na época, e como se deu isso? Bom, eu não sei, esses detalhes a respeito da Assembleia Legislativa, eu sinceramente não sei. Agora, o que nós sabemos, e que isso ficou comprovado, é que durante toda a tramitação do projeto de lei, inclusive do processo de seleção de entidade para a administração das unidades de saúde aqui no Estado, essas pessoas, principalmente Mohamed Mustafa e outras pessoas que estavam a somando, elas tiveram uma influência direta nesse processo, seja no lobby de que a lei fosse aprovada e como seria aprovada, e principalmente na realização do processo de seleção de entidades. Então, o que nós podemos afirmar de forma categórica é que esse processo de seleção, que deveria ser público, transparente, com ampla divulgação para que entidades do Brasil inteiro pudessem disputar e o preço pago pelos serviços que essa entidade fosse prestar fossem os menores possíveis, com a máxima qualidade, isso não ocorreu, né? O que houve foi um direcionamento, né, para o grupo do Mohamed Mustafa, o qual ele já detinha a organização social. Então assim, já houve um desvio de finalidade na origem, né? Uma organização social foi comprada em São Paulo, foi totalmente premeditado. E as pessoas que são os coordenados, no sentido de direcionamento dessa seleção de entidade. Então isso ficou muito claro na investigação, isso consta até inclusive desde a primeira denúncia, e nas fases subsequentes isso foi aprofundado, né? Inclusive com indicação de pagamento de propina, servidores, né? Então o maior prejudicado aí foi a população de um modo geral. O serviço foi prestado? Foi, mas a que preço? Né? Você poderia ter pago pelo mesmo serviço talvez um terço, um quarto, um quinto, não sei, mas uma economia poderia ter sido feita. Um detalhe interessante é que esse processo de seleção de entidade para gerir as unidades de saúde aqui no Estado foi feito entre dezembro e janeiro, num prazo de 20 dias, entre Natal e o Ano Novo praticamente. Né? Então, ou seja, a administração pública já parando, né? As pessoas já não tendo tanto acesso às vezes aos meios de divulgação. Nem os prazos legais para documentação e concorrência justa, né? Então assim, imagina se houvesse de fato uma intenção, né, de uma administração pública de fazer um processo amplo de chamamento, você vai fazer num período em que as pessoas, né, não no final do ano, nem no começo do ano, daria um prazo maior para chamamento de entidades do Brasil todo, com certeza haveria interessados, né? Mas a ideia não era essa, a ideia era fazer um direcionamento, era dar uma aparência de legalidade para uma atividade totalmente irregular, totalmente ilícita, com fins criminosos. Entendi. E isso não teria como, antes de acontecer, uma fiscalização dos órgãos de fiscalização mais amplo a respeito disso? Isso foi objeto, à época, de uma representação por parte do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, né? E, enfim, aí o que eu posso dizer foi que o resultado foi que eles entenderam que não havia irregularidades. Né? Então, o Ministério Público de Contas fez seu papel, representou a época de uma forma inclusive muito bem feita, demonstrando que havia indícios de irregularidade, demonstrando exatamente que existia um direcionamento, que a coisa não estava muito clara, porém o Tribunal de Contas entendeu que não havia. Eu vi no inquérito que houve um parecer no decorrer do Maus Caminhos, indícios de participação de parlamentar com foro privilegiado. Sim. Não foi citado de quem era somatado. O senhor tinha como citar ou não?
Não, olha, durante a investigação, principalmente durante o começo de qualquer investigação, é muito comum que apareçam, às vezes, indicações de forma vaga a respeito de pessoas com foro, né? Então, o que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fala? A mera menção, muitas vezes, de um parlamentar ou de uma pessoa qualquer que tenha foro por prerrogativa, isso não leva necessariamente a investigação a conduzir que aquela pessoa seja investigada no primeiro momento. A gente precisa de indícios mais robustos. Então, toda a investigação ela se iniciou voltada ao Instituto Novos Caminhos, né? Então, nós estávamos verificando se existiam irregularidades em relação àquela unidade, aquele instituto e a forma como haviam sido realizados os gastos. Nós nem sabíamos que existiam secretários de Estado envolvidos, senão a investigação nem poderia ter ficado conosco, mas nós não tínhamos esse conhecimento. Então, com o decorrer das investigações, é que as coisas vão sendo aprofundadas, e aí, em uma segunda fase, nós chegamos aos secretários, né? E até numa quarta fase, nós chegamos a um ex-parlamentar, que é o Sabino Castelo Branco, enfim, que foi propriamente ali, teve uma participação pontual, mas que teve uma participação, mas isso nunca foi ventilado no primeiro momento. Isso faz parte de um aprofundamento das investigações. No decorrer das investigações. E a gente sabe que o Instituto Novos Caminhos, eles não poderiam ter entrado na administração pública se não tivesse o aval de administradores públicos. Isso é um fato. Inclusive, eu vi uma reportagem que o senhor comentava isso. Que havia muita organização do Instituto Novos Caminhos e uma desorganização da administração pública. É evidente que deveria de ser assim, porque um tem que se fazer vistas grossas para o outro adentrar. Exatamente. E aí a organização tem que sair de dentro das organizações sociais, porque se eu vi o desenho que vocês montaram como funcionário do esquema, ele volta. Sim. Né? Ele é lavado e ele volta para as pessoas que nem necessariamente era lavado, mas existia uma parte do desvio, né? Uma parte dos desvios era para pagamento de propina. Então existia o que o Mohamed chamou, e inclusive foi o nome de uma das operações, custo político do Estado. O que é o custo político? É a propina. Paga-se para eles trabalharem, né, de uma forma lícita e ilícita, enfim, para eles se manterem no Estado, eles tinham que pagar o custo político, que era a propina. Então era um compromisso dele com os gestores da época acerca do pagamento. Se ele resolvesse não pagar, obviamente ele sairia do esquema e outra empresa entraria, né? Então esse aval existia. E além esse aval também se constituía na ausência de fiscalização por parte da Suzano. Então você tem que as prestações de contas do próprio Instituto, prestação de conta é algo normal, né? Que qualquer entidade que recebe dinheiro faz. Eram feitas, só que não eram analisadas. Ou seja, não tinha nem interesse de analisar. Que funcionava ao contrário do que a administração pública diria. Eles primeiro entregavam a nota para ser atestada e recebiam não se falava em prestação de contas. Porque se você receber, você tem que aprovar a prestação de contas. Na verdade, assim, você recebe, né, você apresenta uma nota fiscal, enfim, de um serviço, aquilo é testado, etc. Você recebe, só que a cada trimestre eles tinham que fazer uma prestação de contas geral. Sim, mas isso se dá depois da prestação de contas. Primeiro aprova-se a prestação de contas, o serviço, e no final já que você entrega a nota para ser atestado. Na verdade, nesse caso acontecia um pouco o inverso, ou seja, você tinha o pagamento normal e esse pagamento depois, porque ele já tinha um contrato, né? Então o contrato já previa que os pagamentos, os valores, etc. Só que a cada trimestre eles tinham que consolidar isso e apresentar como prestação de contas. E isso nunca foi feito. Assim, era feito, mas não era analisado, né? Então as pessoas que deveriam inclusive analisar essa prestação de contas recebiam propina, ou então elas não tinham qualquer ingerência sobre essa prestação de contas, ou seja, existia todo um esquema formado para que a prática criminosa ela pudesse se desenrolar, pudesse se desenvolver e ninguém ser incomodado, né? E como existia a sensação de que eles estavam trabalhando apenas com verbas estaduais, eles nunca se importaram com uma fiscalização federal, né? Por parte da CGU, da Polícia Federal e de outros órgãos. Então, quando se iniciou propriamente a investigação por parte da CGU, no primeiro momento, eles se incomodaram muito, porque eles sabiam das irregularidades, mas não estavam esperando que isso pudesse acontecer.
E então que aí eles começaram a se movimentar no sentido de tentar mascarar algumas coisas, para tentar ver se despistava, se conseguiam evitar qualquer tipo de responsabilização. Porém, era tão evidente algumas coisas que eles já sabiam, chegaram em alguns diálogos que foram interceptados, que nós obtivemos, inclusive constam das denúncias, eles já sabiam que isso iria acontecer, que a responsabilização iria vir, e eles só estavam com receio de saber o quanto que eles iriam sofrer, né? Se seria uma pancada muito forte ou não. Uma tentativa de burlar muito juridicamente, né? Tirar das mãos do Ministério Público Federal, fazer cair a investigação, tirar o crédito da investigação, né? Isso assim, é uma discussão que a gente tem durante todo o processo, né? Isso faz parte, a gente respeita a defesa, acha que isso faz parte do jogo processual, enfim, das normas processuais, mas de fato existe todo o interesse de descaracterizar a competência federal para que seja anulada a operação, para que, enfim, a sentença que já saiu e as demais que devem surgir, elas não surtam nenhum efeito e tudo volte a estacar zero, né? Então essa é uma estratégia de defesa deles, mas obviamente nós não temos predileção por processar A, B ou C, nós investigamos os fatos, apresentamos as denúncias contra quem quer que seja, né? E fazemos o nosso trabalho e entendemos que ele tem um fundamento, né? Então nós não iríamos perseguir ou ir atrás de determinadas pessoas e determinados fatos se de fato aquilo não tivesse um fundamento legal, se nós estivéssemos trabalhando dentro da lei. Muita coisa que me chama a atenção e isso é um amparo legal, não sei se eu posso dizer infelizmente, como conhecedora da área jurídica, é que quando se faz uma denúncia e você pede para que seja investigado, você dá a oportunidade para o administrador público se defender. Ao meu ver, quando você dá, isso aconteceu na última denúncia que eu tentei fazer, a oportunidade, eles camuflam o ilícito, né? Você diz assim, durante a investigação a gente oportunizar o contraditório? Exatamente, contraditório. Por exemplo, no caso, quando eu fiz a denúncia, eu fiz baseada de que deveria ter o trâmite já amparado legalmente e que não foi feito. Quando se pediram para que a Suzan se pronunciasse a respeito, eles montaram. Sim. Entendeu? Sim. Então acaba que você tira a credibilidade de uma denúncia sólida, e isso eu acho que acontece também com o Ministério Federal, e é um órgão muito forte, né? E imagina para quem não tem essa força toda. Sim. Durante qualquer investigação tem que se avaliar a pertinência ou não de você eventualmente fazer uma solicitação de informações ou você deixar claro que você está tomando determinada medida investigativa, né? Obviamente a gente não presume a culpa de ninguém, mas acontece muitas vezes as pessoas que estão envolvidas no eventual ilícito, a partir do momento que elas se sentem pressionadas ou temerosas de que determinada irregularidade vai vir à tona, eles tentem disfarçar, apresentar documentos parciais, ganhar um tempo, etc, etc. Então, assim, a investigação, ela não é um procedimento contraditório. O contraditório ele vai acontecer posteriormente, se houver uma denúncia, durante o processo judicial, etc. Então, a natureza da investigação é inquisitiva mesmo. Por quê? Porque, na verdade, é o Ministério Público formando a sua opinião a respeito de uma determinada ilícito ou não. E, às vezes, é importante que o investigado se manifeste. É comum que o Ministério Público, de forma ordinária, peça informações e peça para a pessoa se manifestar, aquela pessoa investigada. Agora, verificando que existe uma possibilidade de que a investigação seja atrapalhada ou de que algum documento possa ser extraviado ou alguma coisa possa acontecer, nós optamos por postergar esse contraditório. Nós colhemos os documentos que são possíveis através de outros meios, nós temos inúmeros meios de fazer isso de forma legal, e formamos a nossa opinião. E assim, é importante dizer que a opinião do Ministério Público numa denúncia é o que a gente chama de uma proposta de trabalho. Nós entendemos que existe uma tese de acusação, aquela pessoa tem que se defender. Agora, a pessoa pode provar a inocência dela, e o Ministério Público, em algumas oportunidades, e isso não é nenhum demérito, pede a absolvição daquela pessoa porque não se comprovou a culpa, né? Então, na verdade, é um procedimento que se adota de uma crescente até que a gente tenha uma certeza a respeito da culpa da pessoa. No primeiro momento, nós temos indícios, apresentamos uma denúncia, esses indícios têm que ser trabalhados durante o processo, através do contraditório, pela defesa, etc., até que o juiz diga, não, a pessoa é culpada, não, a pessoa é inocente, e vida que segue. Se a pessoa, enfim, pode recorrer, nós podemos recorrer, até que se ache trânsito julgado, exatamente. Entendi. E
Hoje, ao seu ver, o que o Ministério Público depois da operação, que ainda vai continuar, nós sabemos que ainda tem muito desenrolar, até porque o quantitativo de recursos é muito alto para que poucas pessoas sejam envolvidas. Subtende que envolveu muita gente, o senhor espera que no desenrolar, ou subtende que haverá novos administradores públicos envolvidos, novas pessoas, e que a sociedade espera que isso vai acontecer? Olha, assim, é melhor a gente sempre tratar, e o Ministério Público acaba fazendo isso, nós vamos investigando os fatos. Então, assim, nós não temos expectativas de chegar à administração A, B ou C, enfim. Nós vamos até onde os fatos nos levarem, enfim, através de investigações, através de colaborações premiadas, através de todos os meios de investigação possíveis. Evidentemente, numa investigação grande, você acaba mirando em determinados fatos e acidentalmente acabam aparecendo outros, né? Então todos os outros fatos que acabam aparecendo que não tem a ver com a investigação, elas de uma maneira ou de outra vão ter o seu tratamento e a investigação vai seguir o seu curso até o fim, né? A ideia sempre é essa. Possivelmente podemos resvalar em novos parlamentares, em outros administradores, em outras pessoas físicas, jurídicas. As próprias fases que vêm sendo apresentadas da operação, né, nós estamos na 4ª fase, elas apresentaram uma série de empresas, pessoas que, enfim, têm mais ou menos influência no Estado, são ou não administradores públicos, e, enfim, isso acaba sendo um fato acidental na operação, né? O principal é o quê? Nós apurarmos todos os crimes, todas as pessoas serem responsabilizadas na medida da sua culpabilidade e tentarmos obter o máximo possível de retorno do prejuízo que foi causado à administração pública, né? Esse tipo de crime é muito comum que haja um prejuízo à administração muito grande e as pessoas acabam, na verdade, contando com a morosidade da justiça e até com toda essa demora, no sentido de entender que vale a pena o cometimento do crime, ou seja, financeiramente a pessoa às vezes acha que pode compensar, e nós estamos tentando trabalhar nesse sentido, de fazer com que todo o patrimônio desviado seja recuperado, aquelas pessoas que se aproveitaram, tiveram lucro com os crimes, elas sejam obrigadas a ressarcir todos os prejuízos, e que a gente passe a mensagem para a sociedade de que não vale a pena o cometimento desse crime, né? Tanto pessoalmente, ou seja, a pessoa vá à prisão, vá cumprir uma pena, quanto também financeiramente. E para finalizar, o que o senhor tem a falar a respeito? Agora nós estamos na 4ª fase, o que a população pode esperar do Ministério Público Federal em termos de combate à corrupção, e o que o senhor gostaria de deixar para a sociedade? Bom, parte do Ministério Público, né, nós temos um trabalho feito e o que a população pode esperar é o empenho na realização desse trabalho até as últimas consequências, dentro da legalidade, dentro das nossas atribuições, respeitando os direitos das pessoas como um todo, contraditória pela defesa, mas o trabalho do Ministério Público ele tem que ser permanente, tem que ser de uma forma contundente e, enfim, sem qualquer seletividade ou qualquer tipo de medida que possa favorecer A ou B ou C, né? Então, nossa função institucional, constitucional é essa, de fazer com que a lei prevaleça de forma imparcial, e isso é que a sociedade pode esperar. Então, eu agradeço. Esteve aqui com o Dr. Alexandre Jabbour, o procurador investigador dos Maus Caminhos, para esclarecer a sociedade sobre essa investigação que continua, né, doutor? Nós estamos agora na 4ª fase.